passada eu disse que ia puxar a orelha do grupo nas ausências das pessoas aí que se comprometeram a fazer parte do conselho e não comparecem. Nós temos mais uma oportunidade, como vocês estão vendo. Não tem. As pessoas que não tiverem comprometimento com o conselho, dá espaço para quem quer. Vejo que tem pessoas aqui que estão ali, ó. Parabéns. Tá? Querem saber a situação da saúde. Diga-se de passagem, não é boa, não. Tá? Eu fui conversar com o Otávio hoje em virtude da situação de uma fila quilométrica que teve lá, mas esse é algo que a gente vai discutir posteriormente lá no gabinete dele, para ver se a gente consegue equacionar isso aí de uma maneira a diminuir, tá? Trazer uma proposta para ele, porque não adianta levar o problema sem ter uma solução, uma possível solução. Nós vamos apresentar. Tá? Aí cabe a ele ver se enquadra ou não, se aplica essa proposta ou não. Mas eu vejo que muita gente que está no grupo está por estar. Muitas vezes não se manifesta, tá? Não está nem aí do lado que o vento sopra, mas a hora que entra um estrepe na unha vai procurar o postinho, ou o postão, ou até lá a Santa Casa. Então não tem comprometimento, abandona. E não vai ter, não vou abrir uma parte para fazer crítica depois, senão não aparece. Ok? Esse é o primeiro puxão de orelha. Quero que vocês sejam um multiplicador dessa palavra aí, aquelas pessoas que fazem parte do conselho e não têm. Tá? Estão deixando de ter uma participação fundamental no entendimento do que é isso aqui. Eu já conversei com o Fábio, conversei com o Irineu, é complexo, não é tão simples. Já falei com o Zé Roberto para que ele consiga um curso nessa parte de instruir os conselheiros para saber o que está votando, não simplesmente votar. Tá? Porque isso aqui, se não depois der algum problema, o Ministério Público for acionado, sobra do conselho. Então é um negócio sério isso aqui. Nós não estamos votando aqui R$100. Estamos votando algo de milhões aqui. De 2.140.000 mensais, não é isso? Muita gente vai morrer e não vai conseguir votar metade disso aí, nem um quarto. Então é um valor significativo. Agora, sugerido fazer parte do conselho como um órgão deliberativo, consultivo, fiscalizatório principalmente, mas não vem. As pessoas não vêm participar. Depois querem cobrar. Depois fazem as críticas. Tá? Que é fácil ser pedra, dura ser de graça. Entendeu? Dura ser de graça. Então, por favor, sejam multiplicadores dessas palavras. Não quer meu amigo, minha amiga. Então faz uma cartinha, conversa com a nossa secretária aqui, pede a baixa, ninguém vai brigar por causa disso. Vamos dar oportunidade a outras representatividades, que a cidade está crescendo muito. Outras pessoas que venham aqui e briguem junto, briguem entre aspas, junto com a gente, por uma saúde melhor. Ok? Quer falar alguma coisa, né? Bom, hoje, boa noite a todos. Bem-vindos. Hoje, o intuito da reunião é a liberação das nossas contas, né, do segundo quadrimestre. Eu convidei o Irineu para que, conforme surjam as dúvidas, ele tem mais domínio do assunto aí. O Fábio também veio para tentar auxiliar a gente nas possíveis dúvidas. Se vocês entenderem, vocês ficarem em dúvida, está aberto a questionamentos, perguntas. A gente está aqui para auxiliar e tirar as dúvidas de todo mundo para que seja da maneira mais clara possível. Tá? Eu quero que vocês tenham dúvida. Tá? Vou estar aqui. O mais simples que seja. Às vezes a dúvida sua é a dúvida do outro, o mais boba que seja. Isso aqui foi feito para ter dúvida. Vai, então, isso, beleza, vamos voltar consciente. Não tenho mais dúvida. Tá? A outra parte, você quer concluir? Tá? Vamos lá. Reunião passada, para quem veio, nós tivemos uma reunião para a organização do regimento interno padrão. Era algo que desde 2018 não tinha, pela lei municipal 2268, se não me engano, 2018. Foi criado, criou-se a lei, mas não criou-se o regimento. Tá? Quer dizer o quê? Em 2018 até aqui o conselho foi empurrando a barriga.
que muitas pessoas vieram também e falaram: você nunca foi tão sério como está sendo agora, nunca foi tão informativo como está sendo agora, nunca foi tão questionado pelo filho. E eu estou lá falando do Fábio, falando do Otávio, questionando, buscando as possíveis soluções para a situação. Foi feito 2 correções, que era a palavra deverá, poderá por deverá, quem esteve na reunião acompanhou o regimento, e mais uma alteração para o quórum mínimo de aprovação. Isso foram feitos pela nossa secretária Tainá, sinal muito competente. Obrigado, Tainá. E foi colocado no grupo o regimento interno já reestruturado com essas alterações. Eu acredito que todos devem ter acessado. Se vocês acharem que há necessidade de ler novamente, nós lemos. A decisão de vocês é soberana, não é a minha, é de vocês. Se vocês leram, parabéns. Acho que não há necessidade de ler, a gente já coloca em votação para a aprovação. Todo mundo leu que está aqui, teve a oportunidade de ler o regimento. Vocês acharam que ele ficou assim bastante completo? Aqueles que vieram, até mesmo aqueles que não vieram, fechou bastante, amarrou, porque não foi um trabalho fácil. Tá? Nós reunimos aí, eu, a Sandra, a Tainá, a Dani, e moldar uma coisa que não existia. Nós buscamos como referência vários conselhos, vários regimentos internos, vários conselhos municipais e trouxemos para a nossa realidade. Levamos à aprovação do nosso companheiro Fábio, que é o jurídico aqui, que apontou 2 situações que nós colocamos no regimento. Okay? Então, se vocês acharem que está em conformidade, a gente coloca o regimento de votação. E daí eu tenho que informar o secretário da aprovação do regimento e ele, por sua vez, encaminhar ao executivo para a ciência. Isso aí é o que vai moldar as regras, vamos dizer, né, internas daqui para frente. Vou ter que deixar esse legado aqui, também que estamos deixando, porque de 2018 para cá não tinha. Ninguém sabia como votar, de que maneira votar, quem podia, quem não podia. Até surgiu a primeira reunião uma situação em que eu não podia, aí foi uma discussão. Hoje é bem claro quem pode e quem não pode. Votar, ser votado, quem pode ser presidente, quem pode compor a chapa, de que forma é o trâmite da eleição, e é secreta. Quem leu sabe que está imperfeito e elogiado pelo nosso companheiro jurídico. Ok? Não vou ver nenhuma objeção, vou colocar em votação o regimento interno. Alguma que for favorável, permaneça sentado aí. Ok? Então aprovamos o regimento interno. Ok? Passamos agora então para a deliberação do relatório de desempenho. Eu vou passar a palavra para o pessoal que é mais instruído para estar nos orientando. Ok? Muito obrigado. Boa noite a todos. Estamos aí mais uma vez. Parabéns a vocês que se dedicam a ajudar a cuidar da saúde da cidade. O juiz falou algo interessante, que é a questão do PEB e vidraça. Hoje vocês estão aqui numa posição de fiscalizadores. Então vocês olham são PEB, vocês olham são vidraça. Né? Isso é importante a gente falar. Desculpa ficar aqui na frente, não tem que ficar mexendo, tá? Mas isso aqui basicamente é o seguinte, pessoal. São as fontes de receita que o município recebe, quer sejam estaduais, federais ou recursos próprios, tá? Então o município, todo ano ele elabora a sua lei orçamentária e ele faz a previsão do que ele vai arrecadar, e aí tem, como o amigo disse, a questão do gasto impositivo. O que a Constituição Federal fala? Vamos lembrar da nossa conferência. 15% da receita corrente líquida do município ele tem que gastar com a saúde. Se ele não gastar com a saúde, ele corre o risco de responder sobre
sobre esse gasto, porque ele não realizou a atividade para a constituição. No caso de Cerqueira César, o município gasta, além disso, se não me falha a memória, alguma coisa em torno de 30% a 32%, né? De tudo que o município arrecada, ele gasta com a saúde. Tá? Parcela disso vai onde? É gasto com pagamento de servidores, toda a saúde, é gastos indiretos com a saúde. Quais são esses gastos diretos? Combustível, manutenção de ambulância, seguro, medicamento, aí vem as contratações terceirizadas. Então nós temos aí no caso de Cerqueira César, basicamente as especialidades, porque o município ele não tem médico, servidor público especialista, então o município contrata esse serviço. Qual o motivo que o município não tem? Aí nós temos diversas questões. Falta de atratividade por conta salarial, e essa questão de falta de atratividade salarial está diretamente ligada aos vencimentos do prefeito. Então, toda vez que nós falamos de questão salarial, no caso do município, o teto é o que o prefeito recebe como vencimentos, e ninguém pode ganhar mais do que ele. Então, fica limitado a isso. E aí nós temos outras complicações, carga horária, a depender do tipo de profissional que você contrata, se você tem 40 horas, 30 horas, 20 horas, enfim. Nessa complexidade, então o município optou por terceirizar esse serviço. Tá? Então, nessa primeira tela, o que nós temos aí? Basicamente, o que o município previu para arrecadar durante o ano de 2025. E aí tem o que ele realizou até agora. Então, a gente tem lá, por exemplo, na primeira linha, a questão dos impostos. Ele fez uma previsão orçamentária de 16.294.000, atualizou para 17 milhões. Né? Por que se atualiza? Porque o município acaba recebendo recursos que ele não esperava. Então ele faz uma previsão orçamentária, por exemplo, de recebimento de emendas parlamentares da ordem, vamos, hipoteticamente, o valor de 1 milhão, ele recebeu 2. Precisa atualizar. Ele fez uma previsão que ele receberia, por exemplo, de dívida ativa, 500 mil reais, e aí ele recebeu 100 mil. Então, isso tudo, se eu estiver errado, tá, por favor, corrija, faz a alteração para atualizar o orçamento. E ali, no final, né, o que temos arrecadado até o período, ou seja, nós estamos no segundo quadrimestre, o que foi arrecadado até o dia 30 de agosto. Tá? Então, essa foi a previsão. Então, nós temos IPVA, IPTU, recebimento de juros, olha lá, dívida ativa, impostos, transferências federais, todo mundo já deve ter ouvido falar, né, na questão do Fundo de Participação dos Municípios. Né, de tempos em tempos sofre alteração, um ano o município acaba recebendo mais, outro ano recebe menos. Aí uma questão interessante para nós passarmos também para o Conselho. O município ele não tem gestão sobre isso. Está vendo o governo federal. O governo federal ele fala, alterou a regra, vou repassar X. E o município, mas eu recebi X mais 1. Não, agora é X. Então, isso é muito variável de ano para ano. Tá? Comentei agora com o secretário, houveram algumas alterações nas questões de emendas parlamentares a serem destinadas ao município. Isso tudo é muito volátil, então provavelmente nós estaremos aí na próxima reunião, que vai ser no ano que vem, já terá alteração. Tá? Então isso aqui para nós nos atualizarmos com relação aos recebimentos. Esse daqui, pessoal, são as receitas vinculadas à saúde. O que são receitas vinculadas à saúde? O município ele recebe determinado recurso, ele é obrigado. O prefeito ele não tem discricionalidade naquilo que ele vai gastar. Então vamos tomar, por exemplo, ali, o programa estadual SUS Glicemia. Tá? Então o município lá teve um recebimento de 10 mil reais, atualizado em 10 mil, quanto que o município gastou? 8 mil. O que ele gastou? Insumos diretamente ligados à questão de glicemia. O município ele poderia, com esse recurso, por exemplo, comprar um aparelho para aferir pressão? Não. O recurso está vinculado, está carimbado. Então chega o recurso, às vezes, e isso é muito comum na área da saúde, eu ouvi essa semana, eu não quero festa, não foi aqui em Cerqueira, tá? Foi em outra cidade. Eu não quero festa, eu quero cirurgia. Nós precisamos enfatizar, e o conselho é importante propagar essa informação. Os recursos eles são vinculados. Então, o recurso para fazer festa é um, para a saúde é outro. O prefeito ele não pode tirar o recurso destinado para a organização de uma festa, porque a festa faz parte da cidade. Eles precisam também. E jogar isso na saúde. Ele não tem essa atribuição.
Então aqui é um exemplo claro, tá, da questão da vinculação. Nós temos outro programa ali, ó, na terceiro programa, o programa Sorria São Paulo. Né? Nós conversamos também na conferência, o secretário antecipou que será implantado, acho que já está implantado, né, a questão da prótese dentária, se não me engano já começaram os atendimentos. Ali um outro recurso que vem carimbado, tá? Do conhecimento de todos, Cerqueira César tem estabelecimentos prisionais, o governo do estado manda um recurso, porque nesses estabelecimentos prisionais existem profissionais de saúde, médico, dentista, enfermeiro, técnico, enfim, para que não haja necessidade de a todo atendimento prestado ao interno da unidade prisional, tem que deslocar uma viatura para deslocar esse interno, uma viatura de escolta, e aí você faz uma intervenção na unidade de saúde, a depender de como ele será tratado. Então, foi contratada uma empresa. Como que funciona isso daí? O Estado repassa um recurso para o município, então, no caso, olha lá, 1 milhão, tá? E o município contratou, fez todo um processo licitatório, vieram, se me falha a memória, acho que 4 ou 5 empresas, e a empresa vencedora, ela presta o serviço. Como que funciona isso daí? Ela emite uma nota fiscal que é validada pelos diretores das unidades prisionais, ou seja, quando chega para o pagamento da Prefeitura de Cerqueira César, isso já foi validado por aquela pessoa que está em loco verificando o serviço. Então ele verificou que o médico cumpriu a carga horária, que o dentista está lá, enfim. Não chega pura e simplesmente uma nota fiscal lá na Secretaria de Saúde, o secretário valida e manda pagar. Não é assim, existe um trâmite, existe uma cadeia de ações que são necessariamente, elas têm que ser cumpridas para que haja efetivo pagamento. Então ali nós temos mais um exemplo de recurso vinculado. Outro recurso vinculado, né, o Engenheiro Sul Paulista, referente à lei, olha lá, zero. Por que está zero? O governo simplesmente não fez o repasse, ele criou o programa. Tá? Lembra que nós falamos também na conferência? Olha, quando o Estado cria um programa, ele tem que destinar a fonte de receita. Então ele não pode pura e simplesmente criar, lembra que nós falamos, eu quero construir um hospital, tá? Mas o recurso vem de onde? Então toda vez que eu crio um programa, eu quero criar algo dentro da administração pública, quer seja prestação de serviço, contratação de servidor, terceirização, não importa. A administração pública precisa apontar a fonte de receita e aí destinar recurso. No caso da lei, olha lá, foi criado um programa, provavelmente existe fonte de receita, contudo o Estado não fez o repasse. Então isso também às vezes acontece. O município vai lá, faz adesão ao programa, contudo não há efetivo repasse, quer ser estadual ou federal. Tá? E aí, tudo bem? Tranquilo? Aqui são outras fontes federais vinculadas também, né? Nós temos lá a atenção básica, convênios, incentivos financeiros de saúde bucal. Percebe que lá existia uma previsão de zero e hoje arrecadado já tem 97 mil reais. Desde que surgiu esse dinheiro será zero. Isso aí foi uma regularização que o município prestava o serviço. De novo, vamos voltar na minha referência, lembra que eu falei? Faz o serviço, avisa o Ministério reconhece e aí ele manda o recurso. Tá? 97 mil é o que o município recebeu e gastou muito mais do que isso. Pô, mas aí se torna sustentável. De novo, lembra da questão da competência tripartite? Então, o município, o Estado e a União, cada um contribui com um valor. O que a União contribuiu com Cerqueira César para a saúde bucal? 97 mil reais. Tá? Esse foi o valor repassado até agosto desse ano. Vamos pegar um outro ali agora, um valor um pouco mais substancial, né? Que é a quarta linha ali, a atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar. Então, está lá uma previsão de 1.600.000, o valor exato é 1.388. O município fez uma previsão de 1.600 com a hipótese que esse valor seja elevado. Hoje, a título de conhecimento de vocês, o teto de média e alta complexidade de Cerqueira César, 1.388, deveria ser 2.100.000. Tá? E o município já pediu e a secretaria ela vem reiterando o pedido para que isso seja corrigido. Isso depende única e exclusivamente do Ministério da Saúde. Tá? O município já fez a parte dele, demonstrou que ele está fazendo acima do que está previsto e, contudo, não houve a correção. Então, para que a gente tenha uma noção, tá? Então aquele valor lá de 1.600.000 ele é repassado em parcelas mensais, tá? Ao longo do ano. Todo o início de ano, entre fevereiro e março, o governo federal
Federal ele edita portarias onde fala, olha, o limite de gastos na média tributária na esfera federal dos municípios é X. E ele também edita uma igual para a atenção primária, que seriam as unidades de saúde que mais comumente nós acessamos. Esse valor ali, nós estamos falando de 8 meses, né? Isso. Assim, é que eu falei 1.600, a outra previsão, ano. E a última coluna é o que até o dia 30 de agosto. Está escrito ali, ó, arrecadada até o período. Até ia perguntar, tem como aumentar só essa parte? Se você for ali do lado do Zoom, será que não aumenta um pouquinho? Para ver se fica melhor. Ali do lado, ó. Se você clicar ali, então, do outro lado. Aqui, ó. Não sei. Vai ver. Então percebe lá que existem outras, olha lá, nós mencionamos a corrente de emenda parlamentar. Então o deputado Bruno Lima, a questão de medicamentos, o deputado Renato Abreu, medicamentos. O que acontece com isso daí, pessoal? Quando o município busca recurso, ele importa como buscou. Se for o chefe executivo, se for um representante do legislativo, se for o próprio secretário, não importa. Quando esse recurso ele entra no município, ele acaba liberando recurso próprio do município. Aí você dá uma capacidade para o gestor, o prefeito que foi eleito pelo povo, para gerir esses recursos e investimentos na cidade. Então, o foco das emendas parlamentares é esse, é desafogar o recurso do município. Né? Então, percebe que ali, ó, nós temos uma previsão inicial de 0, atualizada de 0, por quê? Não, de novo, na lei orçamentária é se colocar o quê? Uma ideia que vai se captar. E aí, na última linha, nós temos o que foi efetivamente passado para o município. Então, já caíram recursos nas contas do município, onde já foram feitas aquisições de medicamentos, já foram feitos pagamentos de contratos com profissionais médicos, já foi repassado recurso para a Santa Casa, para fazer aquisição, compra de equipamentos, pequenas reformas, ou seja, esses recursos das emendas já tiveram a sua destinação, né, já passaram pelo Conselho, nas reuniões que houveram anteriormente, já foram apresentadas propostas, então por isso elas já constam ali como arrecadada até o período. Até aqui tudo bem? Então aí ele encerra a ficha de receitas vinculadas, né? O que é aquilo lá? Saúde, remuneração de aplicações financeiras. Todo recurso recebido pelo município, ele é obrigado a destinar esse recurso em uma conta. Então, desde dezembro de 2024, houve uma alteração dos presidentes do Tribunal Federal, mas emendas parlamentares são abertas contas específicas. Vou citar o exemplo da emenda porque daí fica mais fácil visualizar. Então, o município ele recebeu lá 1 milhão de emenda. Tá? Ele vai abrir uma conta, vai depositar esse recurso lá. Enquanto ele não gasta, esse recurso está rendendo juros. Tá? Então, é uma aplicação, aí vem esses saldos, aí você começa a pensar saldos. Então, eu recebi uma emenda parlamentar de R$300 mil para a compra de uma ambulância. E aí, o processo licitatório demorou 6 meses, ficou 6 meses, nem tempo. Tá? E aí, o município presta a conta dos 300 mil, aquele que sobra ainda naquilo lá. Ô, Flávio, essa conta jurídica? Não, são todas contas em nome do Fundo Municipal de Saúde, ou da própria Prefeitura. Entendi. Quem que é responsável? Vocês. Vocês também fazem parte do fundo. Porque vocês votam as contas do fundo. Esse dinheiro está na conta desse fundo. Desse fundo. O governo ele passa a conta, passa recursos em fundos. O que são os fundos? Então ele destina o Fundo Nacional da Saúde. Então todo o recurso da saúde da União vai para essa conta. Quero saber, essa conta está no nome de quem? Prefeitura e Fundo Municipal de Saúde. A conta pessoa jurídica, Fundo Municipal de Saúde. Essa é a pessoa jurídica. Quem é o responsável pela conta? Aí tem que ir lá na contabilidade, aí eu já vou saber. Quem é o seguro ou o empreendedor, o Tião e o Armelino? Eles que movimentam essa conta. Junto com o prefeito, né? Então, Porque lembrando que essa movimentação, ela segue aquele fluxo que eu comentei, lembra? Citando de exemplo a prestação do serviço na unidade prisional. Então, recebimento da nota fiscal, validação dessa nota, aí envia para a contabilidade
contabilidade verifica se a nota está com a sua rigidez jurídica e de impostos, enfim, passa para a tesouraria que vai verificar qual fonte de recurso, de qual forma vai ser pago, e aí a validação última é do prefeito que efetivamente libera a ordem de Só pagamento. para o pessoal entender um pouco dessa complexidade, né? É assim, por cima das datas, assim, por cima, para quem não sabe, agora que você explicou, a conta o nome de alguém lá e que. Não, a conta está no nome de uma pessoa jurídica, isso que eu falei, do Fundo Municipal de Saúde, né? Ou da Prefeitura. A depender do programa que o município fez a adesão, esse recurso vai cair. Em regra, onde ela cai? No Fundo Municipal de Saúde. O pagamento não é tão simples, ele é burocrático. Ele é burocrático, ele passa por várias pessoas e várias Vamos etapas. falar assim, para ver se preenche todos os requisitos. Isso. Para depois ser assinado, chancelado pelo executivo. Exato. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui hipotético. Né? Você tem uma licitação onde você licitou a prestação de serviço em R$200 mil. Se a nota chegar lá a 199.999,99, não vai pagar. Quando chegar a 201 também. E um centavo também não vai pagar. Então, além disso tudo, já tem essa conferência final, correto? Para que haja efetivo pagamento, várias pessoas participam do processo. Tá? Não é